princesas. Vocês também princesas? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de astronomia? Não. É porque desde que você virou o centro do meu universo. Investe em mim, aposta. Mas assim não é você. Não, é outro, não é. Qual deles? Você que mandou outra metade aí. Sou eu. Ai, mas vocês também? Também, sim, né? Desculpa, o vídeo é o seguinte, é que eu fui convidado num casamento e queria te convidar para ir comigo. Não como convidada, como noiva. Né? Sim, a gente, tipo, então, tipo, é a mesma coisa, é pegadinha, manda aí para aquela câmera ali. Manda aí para aquela câmera, é mesmo assim, né? Manda aí. A gente chegou de produzir um vídeo com ela, mas a boa é que caíram da segunda vez. Comemos cara, esse cara é bacana.